carros de Deus, carruagens de Deus, Merkabás. Tronos de Deus. Na Bíblia. Merkabá. Merkavá é o veículo de luz que Ezequiel menciona em 1:4-8 e 1:26 e que Enoque relata em 1 Enoque capítulo 14. A palavra em hebraico kabod ou rod, em hebreu substância, corpo, massa, é usada para definir a forma que Deus toma na terra ou como ele se manifesta, que não é nada além disso, carruagem, veículo ou trono de Deus. Com isso se vê que Merkabá, no seu sentido original, não tem a ver conosco, nosso corpo, e sim com um corpo glorioso, um veículo até o divino ou do divino até nós. Místicos da Cabalá usam estados alterados da consciência e relatam suas experiências como sendo fruto de uma ascensão aos céus pela Merkabá. João em Apocalipse e Paulo de Tarso em 2 Coríntios 12:12 usaram uma forma figurada diferente. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com fogo revolvendo-se nela, e em um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. E no meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência, tinham a semelhança do homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor do cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto do homem, e do lado direito todos os 4 tinham rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham o rosto de águia, todos os 4. Assim eram seus rostos, as suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava por adiante de si para onde o espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes corriam e voltavam, à semelhança de um clarão de relâmpago. E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos.
O aspecto das rodas e a obra deles era como um acordo de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam. E os seus aros eram tão altos que faziam medo, e essas 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, e elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam, para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. E todas as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com aparência de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra, cada uma tinha 2, que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras 2 asas, que o cobriam do outro lado, e andando eles ouviam o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, com a voz do Onipotente, um tumulto como o estrepido de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz vinda do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira. E sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante a de um homem, na parte de cima sobre ele. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo, pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, e vendo isto, caí sobre o meu rosto, e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel 1:28. Carros de Deus, carruagens de Deus, Merkabá, no Egito.
teto do templo de Hathor, deusa Hathor, Egito. Aqui vemos as carruagens, os barcos dos deuses do sol, no templo de Hathor. Deuses do sol utilizavam buracos negros para se locomover pelo universo. Aqui vemos a deusa Nut, num campo interestelar, um campo de estrelas noturno, com o disco solar entrando na sua boca. O disco solar, este artefato tecnológico, possibilitava a viagem interestelar. Segundo a interpretação do físico Nassim Haramein, esse disco solar não é um sol, é um artefato que irradiava luz e por onde eles atravessavam como um portal no interespaço. Conheciam o funcionamento do vácuo, sua geometria e controlavam a gravidade. Aqui vemos uma Merkabah, disco solar egípcia.
Aqui vemos o artefato disco solar, que não é um disco, é uma esfera. Significa que pode voar, que pode atravessar o vácuo e tem um controle da gravidade. É um artefato. Tem asas, está no ar, significa que pode voar, não está no chão. Três outros carros de Deus e Merkabahs. Corpo de luz, veículo de luz de diamante para se tornar certificado por Cristo ouro. Aqui você vê o diamante, o corpo de diamante duplo em torno de Yeshua. Essa é uma janela muito poderosa na Catedral de Roslin. Na cripta da Capela de Roslin.